Hoje eu resolvi abrir a câmera e papear com vocês de um jeito diferente. Na verdade, papear com vocês. Conversar de uma forma como se eu estivesse tomando um café com uma amiga, sem roteiro, sem colocar as coisas que eu tenho em minha mente, colocar aqui em vídeo e poder trazer essas coisas pra fora, para que elas fluam, para que elas saiam. Que às vezes, eu acabo trazendo um conteúdo e eu falo um pouquinho mais sobre aquele conteúdo, mas hoje eu resolvi fazer uma coisa diferente, não sei. Eu até hoje de manhã tava pensando, os vídeos realmente é uma forma de eu conseguir expressar isso que existe no meu interior. Só postar ali, eu sei que alguém vai se identificar, alguém vai ter alguma ideia, alguém vai despertar alguma coisa. E pra começar, eu não tenho como falar da minha vida sem falar de Jesus, né? Porque foi ele que, a partir dele, que a minha transformação aconteceu. De todos os meus pensamentos, de todas as coisas que eu vivia, foi ele que me resgatou. Eu tinha uma vida antes de Cristo e uma vida depois de Cristo. E eu não falo aqui sobre religião, sobre igreja, sobre templo. Eu realmente quero que as pessoas sejam livres. Porque não adianta você estar preso num sistema e de repente você acabar caindo em um outro sistema. E eu não digo que você não precisa participar de igreja, que não é isso. Eu quero que você se encontre em Cristo e que você tenha discernimento para que o Espírito o conduza e não para que pessoas o conduzam. Porque a gente vai vivenciando certas coisas e a gente vai aprendendo, enfim. No início da minha caminhada com Jesus, eu tava toda assim meio travada e presa, e eu ficava pensando, como que eu vou falar de Jesus se tudo aquilo que eu vivi e agora do nada essa guria quer falar de Deus? E eu vivi presa num ciclo durante muito tempo porque eu achava que eu não era merecedora de falar de Jesus. Até que eu conheci, até que eu entendi o que era realmente, que o que passou, foi, aconteceu e agora é tudo novo. É literalmente tudo novo, é uma vida nova. Eu não posso ficar me lamentando pelas coisas que aconteceram. Daqui pra frente, agora, deste segundo em diante, eu posso fazer melhor, como o Senhor me ensinou, e ser uma pessoa melhor. Mas não tenho como eu falar sobre a minha vida se eu não cito Deus no meio, porque foi Ele que fez essa transformação. Porque eu lembro que quando eu tinha acabado um relacionamento de 8 anos, eu fiquei um tempo ainda assim meio vagando e de repente eu disse pra Deus que eu não sabia mais escolher e que eu queria a ajuda dele. Foi ali que eu pedi ajuda, porque eu tentei com a força do meu braço todas as vezes e foram todas frustradas e eu não entendia o porquê. E então eu realmente entreguei minha vida para Jesus, eu comecei a viver a santidade em Cristo realmente. Eu falei que eu não iria mais me relacionar com homens. E foi dito e feito. No início eu achava isso meio estranho, porque, não era muito normal, né? O normal é tu sair com pessoas, tu ir, sei lá, tu beijar, tu fazer as coisas. E, gente, eu fui do mundo. Eu não quero que as pessoas olhem pra mim de um jeito que, nossa, ela é santa. Eu fui do mundo. Eu fui do mundo. Mas eu ainda fui do mundo de uma forma até razoável. Eu acho que o Senhor... Acho não, eu tenho certeza que Ele sempre me cuidou ainda antes mesmo de... Tenho certeza absoluta que Ele cuidou, porque, de certa forma, mesmo eu não tendo o conhecimento que hoje eu tenho,
eu já me comportava de uma forma de que coisas eu via e eu achava que aquilo não era certo. Então, acabei... Hoje, parando pra pensar, eu nem fui tão doida assim. Sim, eu bebi muito, sabe? Eu fui pra festas, eu dançava até o chão, eu era doida, assim. Eu achava que, tipo, bebendo era que eu ia me enturmar e fazer amizades, né? Então, era essa forma que eu acreditava. E esses dias, antes de dormir, eu orei, e aí quando eu deitei na cama, me veio muito claro sobre essa questão de... Eu me questionei muitas vezes o porquê que eu agia da forma que eu agia antes de Cristo, né? Tipo, de uma forma tão rebelde, e enfim. E entenda, ninguém tem culpa das coisas que acontecem na nossa vida. Deus nos colocou em tal família, Deus nos colocou em tal lugar porque Ele escolheu esse lugar para ti. E talvez as coisas que aconteceram enquanto você era criança, elas aconteceram. Foram gerações passadas que deram o melhor que elas puderam dar. Mas agora, a responsabilidade de sair disso, de sair dessa bolha, é de cada um. Porque Cristo nos resgatou, Cristo está com nós, desde o ventre da nossa mãe, Cristo está com nós. Foi Ele que nos criou, Ele que nos concebeu no útero da nossa mãe. Então a responsabilidade é nossa, de acordar, de despertar. Hoje eu fico parando para analisar quantas vezes que Deus já tinha me chamado, só que eu não entendia, eu não percebia, eu levei um tempo, levei 30 anos da minha vida. E por isso hoje que é tão importante você curar as coisas que existem dentro de ti. Todo ser humano, indiferente se ele nasceu dentro de berço cristão, todo mundo precisa buscar a sua identidade em Cristo. Não existe outra saída. Não existe. A gente, às vezes, pela falta de conhecimento, a gente vai buscando em terapias, em um monte de um outro negócio, de a gente abre portas espirituais malignas que a gente não faz nem ideia, sendo que o caminho é Cristo. É Ele que nos concebe no nosso coração essa liberdade. Só que a gente precisa permitir a entrada dele. E eu lembro que eu tinha medo, assim, de entregar as coisas pra Deus, porque eu achava que, tipo, ele ia me castigar, que ele ia tirar tudo de mim, que não sei o quê. Olha a visão distorcida que a gente tem dos negócios quando a gente não entende. E até que hoje eu realmente, tipo, eu digo que tudo que eu tenho é de Cristo, porque é realmente de Cristo. Gente, o meu cabelo, eu comecei a consagrar meu cabelo a Deus, porque o meu cabelo é de Deus e ele começou a ficar lindo, o meu cabelo começou a ficar belíssimo, o meu corpo começou a ficar lindo, a minha pele começou a ficar belíssima, porque o que eu tenho foi Ele que criou e Ele criou de forma perfeita. E eu tô colocando isso aqui nesse vídeo, mas às vezes eu nem sei até que ponto eu posso chegar nos negócios. Mas, tipo, as coisas que surgem em nós, muitas vezes até as doenças ou as dificuldades que nós temos, fomos nós que criamos elas. Porque simplesmente a gente começa, deu um dia alguma coisa no nosso corpo e a gente, tipo, pega aquilo e cria. A gente cria. A gente cria a doença muitas vezes. E a doença surge, sim, muitas vezes pelo fato de ser carregado de outras pessoas, né, de outras gerações, por ódio, rancores, amarguras, essas cadeias que existem dentro de nós. Só que é responsabilidade nossa buscar, porque Deus busca cada filho dele aqui na terra. Ele busca, ele chama todo mundo pelo nome. E hoje eu consigo olhar para mim e pensar, caramba, como que eu estava presa em tudo isso e eu não via e eu não percebia, só que eu não tinha conhecimento, eu não sabia. E agora voltando naquele negócio que eu entreguei minha vida amorosa para Cristo, hoje eu paro para pensar e eu vou tomar um cafezinho.
esses dias eu fiquei pensando, como que eu sei dessas coisas agora? Como que eu sei dessas informações, assim, que tipo... Eu não sei, eu não busquei em nenhum lugar. Quer dizer, eu sei onde eu busquei. Mas, tipo, muitas coisas que na minha mente hoje tem clareza, eu não li num livro ou em alguma coisa. Sim, eu leio a Bíblia, eu tenho relacionamento com Deus e é Ele que nos revela. Mas as coisas, elas vão clareando na sua mente, vai caindo os véus, vai caindo todas as coisas que estavam nos teus olhos que tu não conseguia enxergar. De repente você consegue enxergar quando você tem relacionamento com Jesus. E isso já é um negócio que eu bato na tecla desde que eu comecei a fazer live lá no Instagram. No início, que eu ainda fazia meio desengonçado, nem sabia direito os negócios. E hoje também, gente, eu não sei a Bíblia toda. Eu sei versículos, eu sei algumas parábolas, eu sei coisas. Mas eu acho que muita gente às vezes se perde pelo fato de a teologia te limita e você não permite mais que o Espírito Santo deixe ele guiar a sua vida. Porque por um tempo eu estava em um lugar que para mim não fazia sentido e eu estava sempre chorando, parecia que era sempre Satanás, que não sei o que. Sim, existe um mundo espiritual. Só que tem coisas e lugares que às vezes vão te deixar preso. E Cristo te chamou para ser livre, alegre, feliz. Alegrem-se. Eu tenho ali penduradinho no papelzinho. Alegrem-se todos os dias, em todas as circunstâncias. Eu era presa em tanta coisa, gente. Eu colocava tanta coisa acima de Deus. O meu corpo. O que é essa sujeira? Meu corpo eu idolatrava. Eu idolatrava pessoas. Gente, se eu recebia uma curtida no meu Instagram, em alguma foto que eu postava nos stories, eu achava o máximo. Para vocês verem o nível de merecimento e valor que eu me enxergava. Eu me enxergava de uma forma totalmente distorcida. Por mais que eu aparecesse nas redes sociais, gente, por dentro eu estava podre. Eu era tipo uma carcaça criando uma imagem que não era eu. Eu tinha medo de ficar sem maquiagem. Hoje eu me olho no espelho, eu me acho linda, maravilhosa. E eu tinha problema com a minha autoimagem, porque eu não me aceitava. Eu me enchi de micropigmentação, de botox, de tudo que eu tinha, tipo de coisa que eu tinha. Eu criei um negócio de... Porque eu não sabia a minha identidade. Aí as pessoas às vezes falavam alguma coisa sobre o meu ser e eu ia lá, tá, então eu tenho que melhorar isso aqui. E nós buscamos muitas vezes eu buscava aprovação nas pessoas. Eu buscava aprovação nas pessoas, porque eu não sabia quem eu era. Eu tinha medo de ser rejeitada. E talvez pareça bobo a gente trazer essas histórias aqui, só que cada um sabe das coisas que passaram. Tem coisas ocultas, histórias ocultas que é só você e só Deus que sabe de ti. Você não precisa contar isso pra ninguém. E talvez você até tenha receio de contar, ou se você tiver alguém que você possa contar, melhor ainda. Alguém que só te escute, não fale nada. Só alguém que te ouça, porque é assim que Deus faz. Muitas vezes você pode entrar no teu quarto e desabafar com Deus. E uma vez eu desabafava e acabava não sendo compreendida muitas vezes. Hoje eu tenho pessoas muito especiais na minha vida que me compreendem, que sabem que a gente vive todos os dias um processo e que a gente busca essa melhora. Mas a pessoa que mais quer te ouvir é Deus. E Ele vai sim.
você vai ter esse relacionamento com Deus, mas Deus vai chegar um momento que Ele vai colocar pessoas tão incríveis no seu caminho, em que você vai poder contar pra Ele as coisas e você vai poder contar pra essa pessoa as coisas. Todo ser humano precisa se libertar de coisas existentes. Tem pessoas que estão com 90 anos e que estão presas a muitas coisas. Tem pessoas que têm 19 que estão mais livres do que quem tem, não sei. É respeitar a vida do outro, é saber olhar com amor e com carinho a vida do outro. A minha boca, ela falava tanta besteira, eu não cuidava com o que eu falava para as pessoas, eu feria as pessoas também com aquilo que eu falava. E depois então que eu tive esse encontro com Jesus, que eu mantive esse relacionamento, passei por muitos negócios. Deus tem me mostrado uma outra vida, uma vida de liberdade, mas agora eu posso dizer sim que é uma vida alegre, uma vida feliz, por mais que eu não esteja ainda no lugar que eu gostaria de estar, eu comecei a me alegrar a todo instante. Porque se eu não consigo me alegrar nos momentos em que eu ainda não estou 100% no lugar onde eu gostaria de estar, se você estiver lá no lugar onde você gostaria, você também não vai estar alegre. É preciso estar feliz em todos os lugares, em todas as circunstâncias. Existem tribulações? Existem, sim, mas a gente sabe, depois que conhece a Deus, a gente sabe que Ele está conosco a todo instante. E não é só da boca para fora. É porque a gente sabe que Ele está conosco. Não julguem para que não sejam julgados. Gente, no início da minha conversão, eu comecei a enxergar coisas que eu nunca tinha enxergado e eu comecei a julgar. Cara, nós somos pecadores todo segundo. A gente precisa se arrepender e pedir perdão a todo instante. Tá, agora depende como você vai escutar isso. A gente precisa entender que nós somos pecadores. E que se eu olho para o outro e acho problema na vida do outro, é porque eu ainda não estou alinhada com Deus. Porque Deus almeja que eu olhe com o outro com amor. Indiferente do que ele está fazendo ou não. E eu... Cara, como a gente... Realmente, Deus vai nos capacitando no caminho, né? O Espírito Santo já vinha pedindo pra mim muito tempo gravar vídeo no YouTube e eu nunca queria gravar, né? O que eu vou gravar? Como assim? E agora eu gravando, eu fico pensando, cara, realmente é uma forma de eu poder trazer isso que eu vivo. Não pra te dizer como tem que fazer ou não, mas sim te incentivar a buscar Deus, porque Ele pode fazer qualquer coisa na tua vida. Não interessa como tá a situação da tua vida. Não interessa. Aí Ele pode te resgatar lá do fundo do poço, lá do lixo, e te entregar uma nova vida. De verdade, não existe vida sem Cristo. Nós somos podres sem Cristo. Gente, hoje o Espírito Santo, ele nos conduz, né? Mas esses dias eu tava refletindo que como a nossa carne, ela nos leva tão rápido, muitas vezes, a algo para fazer que não é certo. E se você não está com o Espírito Santo,
essa intimidade com o Espírito Santo, você vai rapidinho para sua carne. Como é preciso relembrar todo momento. Eu tenho aqui do ladinho sempre os frutos do Espírito. E toda vez que eu estou fora disso aqui, eu fico pensando, opa, vamos voltar. Porque a gente não é nada sem o Espírito. A nossa tendência humana é fazer coisa errada. E eu quero que você entenda também que, por um tempo, enquanto eu estava em um ambiente, eu achava que tudo era pecado, que tudo eu estava sempre fazendo errado e eu estava sempre me martirizando porque tudo era pecado. E sim, gente, se for parar para analisar, muita coisa é errada que a gente faz. Só que não é do dia pra noite que a gente vai ter essa transformação. E não é que a gente é para viver angustiado. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos revele as coisas que não agradam a Deus e Ele que vai ministrando no nosso coração para que a gente seja transformado. Só que agora eu quero trazer algo bem importante, que é desmistificar a tua visão de crente. Gente, crente é quem acredita e confia no Senhor como seu único Salvador. Crente, acreditar em Cristo, confiar em Cristo. Só que acontece que muitas vezes um crente religioso pode te julgar por aquilo que você está fazendo. Mas quem conhece a Cristo sabe que cada pessoa, cada ser humano vive um processo em que, se ele realmente está buscando a Deus, está buscando ter relacionamento com Deus, é Deus que vai ministrar no coração dessa pessoa, pelas coisas que ela está fazendo. Sim, podem ter pessoas que talvez podem te chamar atenção, olha, isso aqui não tá legal, enfim. Alguma pessoa próxima, Deus usa pessoas também para nos corrigir. Mas que nós não vejamos isso como, eu tô vendo aquela pessoa tá fazendo errado, eu tô julgando aqui, tô falando para 1001 outras pessoas que aquela pessoa tá fazendo errado. Gente, isso é julgar. Deus não quer que a gente julgue. A gente precisa se julgar. A gente precisa visualizar como nós estamos andando em Cristo, para que em qualquer lugar que a gente esteja andando, a gente ande refletindo a glória dele. Feliz, alegre. Gente, se a gente para analisar, Jesus, quando andava no meio das pessoas, ele era metade Deus e metade homem. Ele era uma pessoa que, tipo, ele não ia no meio de uma roda. Eu lembro muito daquela imagem do dia do casamento, em que ele pulava no meio, dançando na rodinha. Ele participou da festa. Ele não ficou lá parado, olhando e julgando. Ele quer que a gente viva com alegria, que a gente participe. E quando a gente entra em uma religiosidade, a gente acaba se fechando, ficando... E agora me diz, quem que vai ter interesse de conhecer a Deus quando a gente vê uma pessoa que tá toda fechada, emburrada? Não emburrada, mas olhando com um olhar de, cara, isso não é de Deus. Sim, tem coisas que tem limites, que a gente precisa ter o respeito, honrar e glorificar o Senhor. Mas não é porque se eu vou dançar alguma coisa, ou se eu vou ouvir uma música, eu não sou mais crente. Crente é o quê? Acreditar em Jesus Cristo. Que Ele morreu por mim naquela cruz, Ele morreu por você naquela cruz. Eu tô tão feliz de poder compartilhar isso aqui com vocês de uma forma leve, sem... Eu quero te dizer que eu sou uma pessoa normal também, que eu não sou mais, eu não sou menos, eu consegui hoje, eu consigo me
me olhar e colocar-me no lugar que eu devo estar. Não menos e nem mais que ninguém. Eu sou filha de Deus, assim como você também é filha de Deus. Eu erro também. Só que o Instagram ou as redes sociais acabaram se tornando um lugar onde as pessoas só postam coisas bonitas da sua vida. E acham que as pessoas não erram. E o Espírito Santo está aqui para nos corrigir, sim. Eu acho que tá bom esse vídeo hoje. Ai, eu adorei. Nossa, obrigada, Jesus, porque eu não queria e eu não me imaginava gravando vídeos. E eu acho que eu tô conseguindo trazer os vídeos de uma forma mais leve, mais gostosa pra vocês. E se vocês quiserem continuar acompanhando toda essa trajetória, eu me propus aqui agora, eu entendi que realmente eu eu posso estar aqui compartilhando aquilo que eu vivo, trazendo as experiências que eu vivo com Jesus, para que pessoas que precisem ser alcançadas sejam alcançadas. E eu sei que Ele nos capacita no caminho e eu tenho certeza que a sua vida também está sendo transformada todos os dias pelo poderoso nome de Jesus Cristo, que nos ama tanto, nos cuida e nos protege todos os dias. Então, se quiser se inscrever aqui no canal, pode se inscrever também, já ativa o sininho para toda vez que sair um vídeo novo você ser notificada. Que esse canal aqui ainda vai chegar a 100 mil inscritos, em nome de Jesus Cristo. Já estou profetizando e declarando que muitas vidas sejam alcançadas diante da minha vida, da sua história, e que a gente possa transmitir o amor e voltar à nossa verdadeira essência em Cristo. Um beijo.